todos e todas aqui presentes. Eu sou Hélio, sou estudante de psicologia. Acabei submetendo 3 textos na revista. Vou apresentar aqui na ordem contrária que o camarada Wagner falou. Vou começar por esse texto, Psicoterapia Breve, Marxista por uma Clínica da Consciência. Então, nesse primeiro texto, eu trago a necessidade da gente discutir a limitação de algumas abordagens hegemônicas sobre a questão da psicoterapia breve. E aí, esse artigo ele vai ter justamente o objetivo de propor um caminho terapêutico em psicoterapia breve, ancorado no marxismo, com foco a partir das contribuições da teoria histórico-cultural de Vygotsky e de outros pensadores marxistas, como a teoria da atividade de Leontiev também. E aí, logo na introdução, né, a gente aponta essa questão do caráter adaptativo de concepções hegemônicas na psicoterapia breve, uma vez que os reflexos de seus posicionamentos epistemológicos consideram o sujeito como um ser passivo, um recipiente vazio sendo preenchido por algum conteúdo ou um ser que constrói seu mundo interno por conta própria, percebendo o ambiente e criando ele a partir da consciência, caindo em um subjetivismo. Em contrapartida ao materialismo vulgar e ao idealismo, o materialismo histórico-dialético se apresenta como um método potente para se pensar o ser humano. E aí eu proponho, a partir da contribuição de alguns pensadores marxistas, algumas fases do processo terapêutico em psicoterapia breve. A primeira fase, elas estão interligadas entre si, seria a questão do acolhimento e mapeamento das significações e atividades do paciente. Então, eu vou a partir dessa unidade, o significado da palavra, eu posso compreender, acessar a consciência humana a partir dessa unidade. O significado da palavra, é a partir também da atividade. Então, eu vou compreender quais são as necessidades, os motivos que traz a pessoa lá, daquele sujeito. E aí, também perpassa um processo de mediação para a tomada de consciência, seria uma outra fase, e a última, construção de estratégias para a mudança daquele sujeito, né? Porque a gente não visa apenas não visa uma adaptação do sujeito ao meio, e sim que ele se posicione de forma ativa perante ao meio, rumo à sua maior autodeterminação, como o camarada Bruno bem trouxe. E aí, no intuito da psicoterapia breve, ela ser justamente pautada no marxismo e cumprir os seus critérios que a tornam uma psicoterapia breve, ou seja, a própria brevidade, e de melhor sistematizar as proposições feitas, o trabalho ele vai propor um caminho terapêutico de acolhimento e mapeamento das significações, entendendo o significado da palavra enquanto unidade da consciência humana e também mapear as atividades daquele sujeito, entendendo que muitas vezes sua própria atividade podem resultar em informações de necessidades patológicas, como a Zeigarnik que fala, alteração na hierarquia de motivos, e isso pode causar adoecimento. Então, a gente traz um olhar para a agente social do processo de adoecimento psíquico daquele indivíduo. E aí, a partir disso, dessa compreensão, desse mapeamento, a gente vai para uma mediação da tomada de consciência e mudança, entendendo a questão da tomada de consciência enquanto um pressuposto para a mudança. Mas a gente não pode ficar só na tomada de consciência pela tomada de consciência. É necessária essa fase também da mudança. Vale ressaltar que esse caminho que foi proposto, ele é um processo e não deve ser entendido como uma cronologia da psicoterapia. Trata-se de uma sugestão de como deve ser estruturada a psicoterapia breve de orientação marxista. No entanto, algumas modificações elas podem ser necessárias, tendo em vista que o objetivo é determinado de acordo com as necessidades e motivações da pessoa atendida. E aí, na etapa inicial, justamente, ela perpassa a questão de uma escuta ativa, e embora a brevidade do processo é necessária, a construção de um vínculo ela é fundamental para o desenrolar do processo, e para que isso seja feito de uma forma efetiva, se faz necessário que o terapeuta conheça as atividades do sujeito e seus processos de significação. E a linguagem ela é primordial nesse processo, uma vez que o significado da palavra é um microcosmo da consciência humana, como o Vygotsky já fala no final do seu livro Pensamento e Linguagem. Então, através dessa unidade de análise,
o psicoterapeuta vai ter acesso ao universo da pessoa atendida. E aí, outro aspecto importante é a análise da atividade, né, sendo a atividade uma categoria que é o principal método científico para acessar o reflexo psíquico daquela pessoa, conforme Leon Tchev traz. E para isso é necessário a gente compreender a estrutura da própria atividade. Então é importante a gente perceber que a atividade ela perpassa uma questão de uma necessidade que ela é saciada por um determinado objeto material ou ideal, mas para que essa atividade ela se concretize, é necessário motivos que vão impulsionar aquela pessoa para determinada atividade. Então, a atividade é composta por diversas ações subordinadas, essas ações são subordinadas a objetivos e várias operações que são os modos de concretização da ação. Vale salientar que toda atividade é uma atividade polimotivada e os motivos na atividade vão ser organizados de forma hierárquica, ou seja, uns se subordinam aos outros. Então, o entendimento das necessidades, motivos, objetos, ações e operações da atividade daquela pessoa contribui para a gente, psicoterapeuta, entender, aprender a própria gênese social do processo de adoecimento daquela pessoa. E aí, nesse processo de tomada de consciência, de mediação da tomada de consciência, existem diversos recursos mediadores para promover a tomada de consciência que podem ser utilizados, uma vez que a clínica é também um espaço de criação e cada caso demanda uma atividade criadora do terapeuta. E aí trago aqui alguns recursos que eu trouxe no artigo, não vou me debruçar aqui sobre eles, mas citar a linha do tempo, a escrita e a questão de estratégias de mediação da palavra. E aí, depois do processo de acolhimento, de escolha do foco, de objetivos, ampliação da consciência da pessoa, vem a etapa de construção de estratégias para uma mudança. E nessa etapa vai ser crucial pensar junto com a pessoa atendida estratégias de mudança de acordo com suas possibilidades e suas condições materiais para a realização dos objetivos que foram delimitados nas etapas anteriores da psicoterapia breve. E no encerramento, pode ser resgatado tudo o que foi trabalhado nas sessões anteriores, quais os objetivos foram alcançados, o que o sujeito tomou consciência e pensar estratégias para ação diante de futuras situações que causem sofrimento psíquico, sempre visando a construção de autonomia da pessoa atendida. E as considerações finais sobre esse artigo, esse estudo ele visa responder à ausência de escritos sobre psicoterapia breve e materialismo histórico dialético. Quando fui fazer uma revisão, eu só encontrei apenas um artigo sobre isso, e era no âmbito infantil. E aí, com o intuito de levantar também um diálogo inicial sobre o assunto, que só pode ser feito por meio da coletividade. Assim, o caminho terapêutico formulado e proposto nesse estudo, ele deve ser, essa parte é importante, avaliado criticamente a partir da prática social fundamentada no materialismo histórico dialético. Então, o que eu trago aqui é uma proposta, mas ela tem que ser avaliada criticamente a partir da própria prática social nossa, enquanto psicoterapeutas. Então, a gente tem que estar construindo isso coletivamente. Não é um dogma que estou trazendo aqui, é apenas uma proposta e reflexões a partir da teoria e da prática. E aqui as referências. Quem quiser acessar, basta acessar o artigo para ver melhor, tá? São muitos, então tá um pouco pequeno.